O som do ferro arranhando a pedra ecoa como um presságio. A noite cai sobre a antiga Babilônia e, sob a luz trêmula das tochas, um homem é conduzido em silêncio. Ele não resiste, não implora. Seus olhos, fixos no céu, revelam algo que ninguém ali entende, uma paz que desafia a morte. Daniel está prestes a ser lançado na cova dos leões. Os soldados, endurecidos pela guerra, evitam encará-lo. Eles sabem que aquele homem é diferente. Enquanto o rugido das feras se mistura ao sopro frio do vento, algo inexplicável paira no ar. E é aqui que um detalhe esquecido dessa história muda completamente tudo o que pensamos sobre fé, coragem e o poder de Deus. Um detalhe tão profundo que, quando você descobrir, nunca mais verá essa história da mesma forma. Por isso, fica comigo até o fim. Porque a revelação que está prestes a ser exposta é o tipo de verdade que desperta a alma. E se você ama histórias que te fazem sentir a presença de Deus em cada palavra, já deixa seu like e se inscreve no canal agora. Assim, você não apenas ajuda a espalhar mensagens como essa, mas mantém viva uma comunidade de fé, onde cada comentário seu é uma semente plantada na vida de alguém que precisa ouvir essa história hoje. Daniel era um estrangeiro em uma terra de reis e ídolos, um homem que se destacava não por sua força, mas por sua integridade. Ele havia sido levado ainda jovem para a Babilônia, e mesmo em meio à corrupção do império, manteve-se fiel ao Deus de Israel. Dário, o rei, confiava em Daniel mais do que em qualquer outro homem. Mas o poder desperta inveja, e a lealdade verdadeira sempre incomoda os que vivem de aparência. Os governadores começaram a observar cada passo de Daniel e perceberam algo. Ele não se dobrava diante de ninguém, apenas diante de Deus. Foi então que planejaram a armadilha perfeita, um decreto que proibia qualquer oração a outro Deus ou homem que não fosse o rei. Um decreto feito para capturar não o corpo de Daniel, mas sua fé. A Babilônia era um império de excessos, torres de ouro que tocavam o céu, jardins suspensos que desafiavam a natureza e banquetes intermináveis em homenagem a deuses sem alma. Mas no meio de toda essa ostentação, havia algo em Daniel que perturbava os poderosos. Ele não se deixava corromper. Quando os outros se curvavam para agradar, ele permanecia firme. Enquanto bajulavam o rei, Daniel buscava o favor de Deus. E essa diferença silenciosa era mais perigosa do que uma espada. Os olhos invejosos dos príncipes o seguiam, procurando um erro, uma fraqueza, um deslize, mas nada encontravam, e isso os enfurecia ainda mais. As reuniões secretas começaram em corredores escuros. Homens vestidos com túnicas finas cochichavam sobre como derrubar aquele estrangeiro. Se não podemos manchar sua reputação, então que o seu próprio Deus o condene, disse um deles com um sorriso amargo. A ideia se espalhou como veneno. Criariam uma lei que transformaria a fé em crime. Uma armadilha invisível, mas fatal. Os conselheiros se aproximaram do rei com palavras doces e bajuladoras. Falaram sobre lealdade, sobre honra, sobre reverência ao trono. Ó rei Dário, ninguém é tão digno quanto tu. Faze um decreto para que por 30 dias ninguém ore a outro Deus ou homem que não seja a ti. Assim, o povo mostrará sua fidelidade. O rei, cego pela adulação, concordou. A tinta do selo real secou sobre o decreto que mudaria a história. Quando a notícia se espalhou pelas ruas de Babilônia, o povo se calou. Muitos temeram, outros se curvaram, mas Daniel não hesitou. Ao cair da tarde, ele subiu lentamente as escadas de sua casa. Abriu as janelas que davam para Jerusalém, a cidade que ainda vivia em suas memórias. O vento quente da Babilônia entrou, levantando as cortinas, e ali, entre o exílio e a esperança, Daniel se ajoelhou. Suas palavras foram simples, mas poderosas. Ele orou como quem respira, como quem sabe que a vida depende daquilo. Lá fora, olhos o observavam. Homens escondidos entre colunas anotavam cada gesto, cada movimento. Ele orou, sussurrou um deles. É suficiente. A armadilha havia sido acionada.
A fé de Daniel acabara de assinar sua sentença. Na manhã seguinte, os conspiradores foram até o rei com falsa indignação. Ó rei, acaso não assinaste o decreto? Pois esse Daniel, o exilado de Judá, te desobedeceu. 3 vezes ao dia ele ora ao seu Deus. Dário empalideceu. O nome de Daniel ecoou em sua mente como um golpe. Ele percebeu o engano. Passou o dia inteiro tentando salvar o profeta, buscando brechas na lei, alternativas, qualquer forma de libertá-lo. Mas a Babilônia era impiedosa até com o próprio rei. Ao cair da noite, a decisão era inevitável. Daniel seria lançado na cova dos leões. O rei, com os olhos marejados, aproximou-se e disse: "O teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará." Era mais do que um desejo, era uma prece, e Daniel foi levado. Os soldados o escoltaram pelas ruas escuras. O som das sandálias ecoava entre as muralhas. Alguns o olhavam com pena, outros com curiosidade. Daniel caminhava em silêncio, sem medo. Cada passo era uma declaração de fé. Ele sabia que estava indo para a morte, mas também sabia que sua vida nunca esteve nas mãos de homens. Chegando à cova, o cheiro de carne e sangue enchia o ar. O chão vibrava com o rugido das feras lá dentro. Os soldados hesitaram. Nenhum deles queria ser o responsável por empurrar aquele homem justo. Mas a ordem era clara. Com um empurrão seco, Daniel caiu nas sombras. O som da pedra sendo rolada selou o destino. Ou, pelo menos, era o que todos pensavam. Dentro da cova, a escuridão era densa, quase palpável. O som dos leões se aproximando ecoava como trovões subterrâneos. Daniel fechou os olhos e sussurrou: "Senhor, eu confio em ti." E então, silêncio. Um silêncio que nenhum homem havia ouvido antes. De repente, uma brisa suave percorreu o ar. Uma luz dourada começou a se formar no meio da escuridão. Daniel abriu os olhos e viu um anjo. Sua presença era como fogo e paz ao mesmo tempo. Os leões, antes ferozes, recuaram e se deitaram ao redor do profeta como se fossem guardiões celestiais. O anjo ergueu a mão e toda a cova se iluminou. Do lado de fora, o rei Dário passava a noite em tormento. Ele recusou comida, bebida e música. Nenhuma distração o confortava. Seu coração estava com Daniel. Ele não dormiu. Apenas orou em silêncio a um Deus que ainda não conhecia. Quando o primeiro raio de sol tocou o horizonte, Dário correu até a cova. Seu manto real balançava com o vento e seu rosto estava pálido. "Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus te livrar dos leões?" A pergunta ficou suspensa no ar por alguns segundos que pareceram eternos. E então, uma voz ecoou lá de dentro, firme, calma, quase sobrenatural. "Ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões." Os guardas se entreolharam, atônitos. A pedra foi removida e Daniel saiu, ileso. Dário caiu de joelhos. Lágrimas escorriam por seu rosto. Ele não apenas testemunhara um milagre, ele havia conhecido o Deus vivo e, tomado de ira, mandou lançar na cova os conspiradores que haviam tramado contra Daniel. Antes mesmo de tocarem o chão, os leões os despedaçaram. O rei então escreveu um novo decreto, proclamando que todos os povos, nações e línguas temessem o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre, e o seu reino não será destruído. A cidade inteira ouviu falar do milagre. As ruas que antes zombavam, agora sussurravam com reverência. O nome de Daniel passou a ser sinônimo de fé inabalável. E o mais impressionante é que ele nunca buscou glória, nem vingança. Apenas continuou orando, como sempre fez. Anos depois, quando a Babilônia caiu, muitos ainda falavam daquele dia em que os leões se calaram, mas poucos entendiam o verdadeiro significado. O milagre não foi apenas a sobrevivência de Daniel. Foi o fato de Deus ter mostrado que sua presença é mais poderosa do que qualquer decreto humano. E talvez esse seja o mesmo princípio que move a sua vida hoje. Quando tudo parece conspirar contra você, quando as portas se fecham e o medo te cerca, lembre-se, o mesmo Deus que esteve na cova está com você agora. Ele não prometeu ausência de provas, prometeu presença nas provações. Daniel não foi salvo da cova porque era perfeito.
mas porque era fiel. E essa fidelidade silenciosa é o que o tornou imortal na memória da fé. Enquanto impérios caíam, seu exemplo permanecia, porque quando a luz de Deus entra na escuridão, até o rugido dos leões se transforma em canção de paz. E talvez no fundo, seja isso que Deus ainda quer nos mostrar, que o verdadeiro poder não está em evitar a cova, mas em permanecer firme dentro dela, até que o céu desça para te iluminar. O som do decreto foi proclamado e a cidade inteira soube. Durante 30 dias, ninguém poderia orar senão a Dário. Mas Daniel não hesitou. Ao cair da tarde, subiu ao seu quarto, abriu as janelas que davam para Jerusalém e, como sempre fazia, ajoelhou-se. As suas orações subiram ao céu como um sussurro de resistência. Do lado de fora, olhos traiçoeiros o observavam. Eles sabiam que o profeta nunca deixaria de orar. E era exatamente isso que o condenaria. Naquela noite, soldados invadiram sua casa e o arrastaram até o palácio. O rei Dário, ao vê-lo, sentiu o peso da armadilha. Ele percebeu que havia sido manipulado, mas nada podia fazer. As leis da Pérsia e da Média eram irrevogáveis. Mesmo sendo rei, ele estava preso à sua própria palavra. Daniel foi condenado à cova dos leões. Antes de ser levado, Dário o olhou nos olhos e disse: "O teu Deus, a quem continuamente serves, ele te livrará." O silêncio dominou o caminho até a cova. Os soldados empurraram Daniel para dentro e a pedra foi rolada sobre a entrada. O som ecoou como um selo de sentença. Lá dentro, o cheiro era forte, o ar pesado. O som das garras arranhando o chão fazia o coração de qualquer homem congelar. Mas Daniel, parado entre as sombras, fechou os olhos e orou. E então, algo aconteceu. De repente, uma luz suave começou a se formar no meio da escuridão. Os leões, que rosnavam ferozmente, recuaram. Seus olhos selvagens agora refletiam o brilho dourado que emanava do anjo de Deus. A Bíblia diz que o anjo fechou a boca dos leões, mas o detalhe que poucos percebem é o que está por trás dessa frase. O texto original em aramaico usa uma expressão que pode significar mensageiro brilhante, indicando não apenas proteção, mas iluminação. Ou seja, Daniel não estava apenas salvo, ele estava cercado por luz. Pense nisso. No fundo de uma cova onde reinava a morte, Deus acendeu uma chama viva. Daniel, que deveria ser devorado, agora repousava em paz, enquanto os leões se deitavam ao seu redor como se reconhecessem a presença divina. Do lado de fora, o rei Dário passava a noite em claro. Nenhuma música, nenhuma distração, nenhum descanso. Ele sabia que havia condenado o único homem justo de seu império. Ao amanhecer, o rei correu até a cova, gritou com a voz embargada: "Daniel, servo do Deus vivo, pôde o teu Deus te livrar dos leões?" E então uma voz ecoou de dentro da pedra: "Firme, serena, poderosa, ó rei, vive para sempre. O meu Deus enviou o seu anjo e fechou a boca dos leões, e eles não me fizeram mal." Aquela resposta mudou tudo. Dário chorou. Ordenou que Daniel fosse tirado da cova, e não se encontrou nele nenhum ferimento. Mas o mais impressionante vem a seguir. E é o ponto que muitos esquecem. Quando os acusadores de Daniel foram lançados na mesma cova, os leões os despedaçaram antes mesmo de tocarem o chão. Isso significa que os animais não estavam mansos. Eles estavam famintos. O verdadeiro milagre, portanto, não foi a ausência de perigo. Foi o domínio absoluto de Deus sobre o perigo. Ele não tirou Daniel da cova. Ele entrou com ele. Esse é o detalhe que muda tudo. Daniel foi protegido não porque o perigo desapareceu, mas porque Deus se fez presente dentro dele. E é aqui que essa história fala diretamente com a sua vida. Talvez hoje você também esteja dentro de uma cova. Talvez os leões sejam os problemas, o medo, a ansiedade, a solidão ou a injustiça. Talvez tudo ao seu redor pareça rugir contra você. Mas o mesmo Deus que entrou com Daniel naquela cova ainda entra em covas hoje.
E se você continuar orando mesmo quando o mundo te disser para parar, a luz vai descer e o impossível vai se calar diante da tua fé. Daniel não saiu dali apenas vivo, ele saiu transformado. Dário então proclamou um novo decreto em todo o império: que todos os povos temessem o Deus de Daniel, porque ele é o Deus vivo, que permanece para sempre. E aquele império, que antes havia proibido a oração, agora se curvava diante do Deus verdadeiro. Tudo porque um homem decidiu orar, mesmo quando o decreto dizia não. E talvez essa seja a mensagem que você precisava ouvir hoje. Às vezes, Deus não vai impedir que a cova se feche, mas Ele vai te provar que a sua presença é mais forte do que qualquer escuridão. A fé de Daniel não o poupou da cova, ela o sustentou dentro dela. E é isso que o torna tão inspirador. Ele não pediu para escapar, ele confiou para permanecer. Então, antes de sair desse vídeo, faz uma coisa. Se essa história tocou seu coração, comenta aqui embaixo qual é a cova que você está enfrentando hoje. Escreve, mesmo que em silêncio, como um ato de fé. E se ainda não faz parte dessa família de histórias, se inscreve agora e ativa o sininho. Porque aqui, cada vídeo é mais do que uma história. É uma lembrança viva de que Deus ainda age, ainda protege e ainda envia anjos. E cada vez que você deixa um like, o YouTube leva essa mensagem para alguém que precisa desesperadamente de esperança. Porque no fim, o segredo dessa história é simples, mas profundo. O poder de Deus não está em nos livrar das covas, mas em entrar nelas conosco. E quando Ele entra, até os leões se calam.